Rafael Ferrarese está por detalhes de a ser anunciado aí como novo reforço do Botafogo, né? Pelos lados do São Paulo, dizem que não tem muitas novidades quanto ao caso. Isso em relação à troca de atletas, né? Porque sobre o Ferrarese realmente está bem avançado para um empréstimo de 1 ano com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, tá? E avançou ainda mais nas últimas horas. Segundo o jornalista Alexander Vieira, rapaziada, o Ferrarese receberá um salário maior no Botafogo do que ele recebe hoje no São Paulo, tá? Talvez essa seja aqui a principal novidade neste caso. O Botafogo vai pagar o salário integral do atleta, né? E mais ainda do que ele recebia aqui. O São Paulo tá tentando acertar a vinda de um jogador de lá para cá. O Joaquim Corrêa é o nome que o Botafogo colocou ali à disposição. Teve outros nomes também, né? Mas o salário do Corrêa é um salário alto, até dividindo os salários, então vamos aguardar. Bom, o Botafogo quer incluir o Pablo Maia na negociação. Apesar de o jogador ver com bons olhos ir para o Botafogo, o São Paulo ainda resiste a essa ideia, né? O clube do Morumbi entende que o Pablo Maia é um ativo importante tecnicamente e também financeiramente para o clube do Morumbi, até porque ele vem recebendo sondagens de clubes do exterior, né? Vamos ver no que vai dar isso aí. E o Botafogo também tem interesse na contratação de Rodriguinho. Ontem o Globoesporte.com tinha informado que tava quase tudo certo pro Rodriguinho e pro clube carioca, junto com Pablo Maia e Ferrarese, mas o staff do Rodriguinho negou qualquer tipo de acerto com o Botafogo. Eles também afirmam que Bayer Leverkusen, Ajax e outros clubes europeus estão de olho em sua contratação. O meia segue com futuro indefinido no São Paulo em meio a tudo isso, tá? Há alguns meses o São Paulo abriu negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho, mas paralisou as conversas para focar apenas no Campeonato Brasileiro, porque tava havendo uma crise e tal, né? Então acabou deixando de lado a questão de renovação, contratuais com outros atletas também. O Brasileirão acabou e até agora não foi retomada a negociação. As conversas caminhavam para uma renovação de contrato até 2028, com valorização salarial, aumentando a multa rescisória e por aí vai. Mas agora as informações apontam que as tratativas acabou esfriando, né? O tema deixou de ser pauta no dia a dia do clube, inclusive agora, em meio a todo esse interesse do Botafogo, a tendência é que a renovação não aconteça. O atual contrato de Rodriguinho com o São Paulo é válido até o final de 2026, ou seja, a partir de junho do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. O meia tem apenas 21 anos de idade ainda, tem muita linha para queimar, mas ele vive uma inconstância desde que foi promovido ao elenco principal, né? Não é um jogador que você fala assim, caraca, esse cara aqui vai dar muito certo, ó, esse ano vai. A gente achou que iria esse ano, mas também acabou oscilando como todo o time do São Paulo. Não dá pra também colocar a culpa só no jogador, né? O time inteiro do São Paulo caiu de rendimento. Mas você renovaria o contrato de Rodriguinho? Usaria ele como moeda de troca para trazer algum jogador do Botafogo? Ou melhor, venderia, esperaria uma boa proposta vinda da Europa? Comente aqui abaixo a sua opinião. E falando ainda em Botafogo, o São Paulo tá insistindo muito por Vitinho, Marlon Freitas e Savarino. A diretoria acha essa troca perfeita, né? Trazendo esses 3 jogadores que eu citei e doando, né? Liberando ali Pablo Maia, Rodriguinho e Ferrarese. Jorge Nicola trouxe uma informação que pode ser bombástica, rapaziada. Segundo o jornalista, o Botafogo autorizou o São Paulo a conversar com o staff de Marlon Freitas e Savarino. O jornalista ainda diz que Vitinho e Corrêa estão praticamente descartados. O Vitinho porque quer conversar só a partir de janeiro, quando termina suas férias, né? Já o Corrêa deve ser por conta do alto salário mesmo. Bom, agora a notícia sobre a liberação em relação a Savarino e Marlon pode ser bem interessante, nação. Mesmo Savarino não estando em suas melhores formas, né, como ele já esteve no próprio Botafogo, no mínimo é curioso o fato do clube carioca liberar esses 2 jogadores para negociar com o São Paulo, até porque, pô, são 2 jogadores que têm história lá, jogadores de muita qualidade, né, rapaziada, que caberia em qualquer clube do futebol brasileiro. Savarino hoje é a principal prioridade da diretoria são paulina no mercado, tá? Anunciou o Danielzinho e hoje a principal prioridade, segundo o jornalista Paulo Giacomelli, é o Savarino. Claro, Marlon Freitas e Vitinho estão em pauta, mas o foco total do São Paulo hoje é na contratação de Savarino. Será que vai rolar? Vamos aguardar os desdobramentos e ver as novidades, né, neste caso. O Botafogo não quer perder a dupla, né, mas mesmo assim aceitou, liberou os jogadores para conversar com o São Paulo. A informação que eu tinha e que ainda tenho é que tanto o Marlon Freitas quanto o Savarino, eles não querem vir para o São Paulo. O Marlon Freitas prioriza a renovação de contrato com o Botafogo quer renovar também o contrato do Marlon Freitas e ele não quer vir para o São Paulo, e o Savarino também já tinha comunicado à diretoria do Botafogo que não quer vir para o São Paulo. Eu não sei por que tanta insistência. Será que o São Paulo vai conseguir convencê-los
a fazê-los mudar de ideia, vir aqui pro São Paulo para jogar uma Sul-Americana e deixar o Botafogo de lado, que vai disputar uma Libertadores? Vamos aguardar. Falar de Gaston Ávila, jogador também que está na mira do São Paulo, e aí até para passar uma informação em relação a isso, o São Paulo chegou a um acordo com o staff do Ávila, né? Então conseguiu avançar ali com o próprio jogador, enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra, que pode virar obrigação de compra em cima de metas ao Ajax. Mas o que acontece é que o Ajax está agora freando as conversas, né? Porque ele tem mais sondagens, ele está na mira do Real Antwerp da Bélgica, é de clubes também da MLS, né? Informação do Valentim Furlan, lá do UOL também, que ele está na mira desse clube belga, e o Ajax também não descarta utilizar ele na temporada, ficar como opção, então vai depender do que chegar, e aí virou uma concorrência aí, o Ajax ainda não enviou uma resposta, apesar dele priorizar continuar no Brasil e jogar no São Paulo, né? É um jogador que eu acho interessante, Chacon. Jovem, né? Joga ali com a perna esquerda também, o que seria um facilitador para esse esquema do Crespo, 24 anos, e assim, acho que vai precisar, de fato, ter busca de mercado por mais um zagueiro. Caso saia o Ferrarese, ou caso fique o Ferrarese mesmo, cara, tem muita oscilação. A Arboleda tá, cara, bastante oscilante, machuca sempre um, volta e meia. Rafael Tolói também, eu acho que ele não vai jogar 30, 40 jogos na temporada, não tem essa estimativa. Então, acho que seria importante ir atrás de mais um zagueiro, Chacon. O que você acha? Não acho o Ávila um mau negócio, não. Ele é meio brucutuzão também. Ele vai fazer umas estabanadas, vai fazer umas fotos para cartão vermelho, mas eu acho ele, o conjunto da obra, eu acho interessante ir até onde não vai se desgastar muito pelo Ávila, não. Começar leilão, vai ser feliz na Bélgica, comer um crepe, batata frita. Sabia que a batata frita é belga? Chama French fries. Tá aí. Chama French fries, aí você fala, pô, é da França. Não, é belga a invenção da batata frita. Então, vai lá, comer uma batata frita. Coisa aleatória, né? Pois é. Vai comer uma batata frita no cone, que eles vendem lá, com maionese. Vai comer um crepe. Tomar um chocolate quente. Não, isso é na Suíça, né? Na Bélgica. Vai lá, pô. Assistir um GP da Bélgica de Fórmula 1. Entendeu? Se for para entrar em leilão, tô fora. Agora, fora de leilão, se for um negócio ali que dê um caldo, aí eu acho que vale dar uma monitorada na possibilidade de... Pelo menos uma boa notícia em meio a todo esse caos, né, Renan? A gente precisava aí de algum reforço, já começar a pensar como é que começa o ano do São Paulo também para 26, e a gente falou de tudo menos do campo, né? O São Paulo não deixou. Agora que eles estão deixando a gente falar um pouquinho a respeito do campo, de contratações, idas e vindas, né? Então, pô, eu gostei bastante dessa contratação, Senna, observando o que o jogador fez no Mirassol na última temporada, né? Claro que, como eu sempre falo, a análise de um atleta, ele sempre tem que estar no contexto coletivo e com sequência, né? Um mínimo de sequência para analisá-lo. A gente tem que entender, ele jogava de uma forma no Mirassol, né, num esquema tático, em estratégias bem claras lá do Rafael Guanais, que são completamente diferentes do jeito que o Crespo joga, né? Então vamos ver como que vai ser a adaptação dele. Eu espero que ele consiga cumprir, eu espero que ele consiga fazer o que ele fazia no Mirassol e que assim vai nos ajudar muito. Ele é um jogador com uma dinâmica no meio de campo, Senna, na minha visão, muito parecida com a do Marcos Antônio, sabe? Aquele jogador de dar ritmo de jogo, né? De procurar, de quebrar a linha, de, né, fazer aquele jogo apoiado, característica parecida, né? Com a do Marcos Antônio, né? Execução aí a gente vai ver no decorrer da temporada aí, mas eu gostei da contratação, eu espero que ele consiga se adaptar o mais rápido possível a um time do tamanho do São Paulo, que é completamente diferente do Mirassol, com todo respeito, o Mirassol acabou aqui e o São Paulo aqui. Só que o São Paulo é isso e o Mirassol é isso, né? A gente tem que saber diferenciar as coisas, os momentos, né? A pressão de jogar no São Paulo é completamente diferente. A gente espera que ele consiga se adaptar
muito rápido a isso e ao esquema, ao estilo, à metodologia de trabalho do Crespo, para ele nos ajudar. Qualidade, ele tem de sobra. Teve um bom ano, né? Um bom momento no time do Mirassol, né? A campanha é fenomenal do Mirassol e numa função ali de meio de campo onde o São Paulo tem precisado, né, de alguns jogadores. Ainda falta mais um meia de articulação, mas ele pode fazer essa função, distribuir com o Marcos Antônio, né, Renan? É mais ou menos isso que eu penso a respeito dele, Senna. Ainda, na minha visão, ainda faltaria... eu não vejo o Danielzinho como um 10, e sim como um 8, certo? Não vejo ele como o articulador, o pifador, o cara que vai estar toda hora pisando na área, né? E aí eu acho que o São Paulo precisaria ainda desse jogador. Mas a dinâmica que o São Paulo tem no meio do campo, com os três ali, né? Eu acho que ele vai ser bem útil. Repito, Senna, as estratégias são completamente diferentes. O Rafael Guanais jogava num 4-3-3 posicionado. Os jogadores não tinham que ficar com perseguições individuais. O Crespo é diferente. Então, o físico dele tem que estar muito, muito bom para suportar a exigência física das estratégias do Crespo, são muito maiores do que era nas estratégias do Guanais lá no Mirassol. E é essa a minha preocupação. Eu espero que ele se adapte, porque qualidade para ditar ritmo de jogo ali do lado do Marcos Antônio seria um negócio bacana, seria legal de ver, né? Mas vamos esperar aí, né? Pouquíssimo tempo de treino também, né, Senna? Então, o cara chega dia 2, 9 dias depois, ele joga contra o ex-clube Mirassol. E daí já tem jogo nesse dia 11, dia 14, dia 18 e pim. Cara, o tempo de preparação é muito pouco. Então, que a gente tenha também inteligência em analisar o jogador e tenha paciência. Se no começo não trouxer o resultado esperado, a gente tem paciência com ele também. É complicado o calendário do jeito que ele está para 2026, né, Senna? Exato. E aí, só para compartilhar também com a galera um pouco, dados do Transfer Market, né? Mas só para deixar aqui para a galera, né? É um jogador que atua muito por essa função, como o Renan falou, né? O meio de campo ali, que é aquele segundo homem, né? De meio de campo, como o Marcos Antônio. Já fez função de volante mais recuado, mas principalmente jogando ali naquela parte central, né? E, assim, sem lesões, isso é até raro, né, no time do São Paulo, né? Você olha aqui o desempenho, pelo menos no Brasileirão, nas 38 rodadas, assim, sem lesões, só uma suspensão por cartão amarelo. Jogou praticamente todos, Senna. Porra, isso daí é ouro, porra. Pro São Paulo hoje, isso daí é ouro, porra. Hoje em dia Tomara que não chegue e se machuque, né? Mas é aquela coisa, né? São Paulo ultimamente tem sofrido tanto com lesões que é até raro a gente ver uma ficha assim limpa, né, de lesão aqui. Um detalhe importante, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, é que o calendário do Mirassol foi um calendário também completamente favorável, né? Eles jogavam só Campeonato Brasileiro. Né? Então isso ajuda a manutenção, ajuda na prevenção da lesão, você não forçar demais o cara. Então, na teoria, ele vai estar sempre muito mais preparado fisicamente, né? Com um calendário mais tranquilo, diferente do que ele vai ter no São Paulo. E teria no Mirassol. Agora é o grande desafio do Mirassol, né? Que agora tem um calendário cheio, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? E obviamente o Paulistão. Então, detalhes a serem analisados aí em 2026. Exatamente. Assim, você vê que assim, é aquele perfil de jogador que, assim, você não vai, eu posso soar meio ruim aqui dizendo isso, mas assim, você não cria tanta expectativa, mas é um cara que ele tem aquele perfil que o São Paulo sempre, assim, se deu bem. É um cara que chega ali com fome para um time grande, o cara vem numa trajetória passando por times menores e agora tem uma oportunidade, claro, com todo respeito ao Mirassol, mas a um time grande, né? Então a gente deseja aí toda a sorte do mundo para o Danielzinho, que com todo respeito. Com todo respeito, mas sendo sincero, porra, o cara deu um salto na carreira dele e, pô, você pega, ele jogou no Novo Horizontino, Mirassol, porra, agora ele tá no São Paulo, que o momento é ruim, mas não vamos comparar, né, gente? Não tem... Claro.
Não, é outra pegada, né? A pressão é diferente. Você vê, basta ver os bastidores do clube hoje, né? Então, tá aí, Danielzinho oficializado, oficialmente confirmado, anunciado pelo São Paulo há pouco aí, agora nessa manhã, tá bom? Você falou do perfil, Senna, me lembra o perfil de contratações, por exemplo, do Mineiro. Sim. O Mineiro tinha jogado na Ponte, tinha jogado no São Caetano, né? Até chegar no São Paulo e, porra, e ser o cara que foi, né? Exato. O Josué também tinha jogado em times menores. O maior, assim, o Goiás, né? Que também não compara com o São Paulo. Então, sempre foi o perfil do São Paulo em contratações, né? Esse tipo de jogador, o termo que eu uso, que é de jogador com fome, né? Que ele vê nessa chance de jogar no São Paulo a grande oportunidade da vida dele. E eu gosto desse perfil de jogador. E é o perfil que o São Paulo precisa hoje, né, cara? E que sempre deu certo na história do São Paulo. Não é porque o cara jogou a vida inteira em Novo Horizontino, Mirassol, que ele tem que ser taxado de jogador desse nível. Não, repito, no contexto coletivo ele pode ser importantíssimo, cara. Porra, quem esperava? Vamos juntar Josué e Mineiro. Porra, vamos juntar Josué e Mineiro. Daqui 11 meses, nós vamos estar jogando contra o Liverpool, nós vamos ser campeão mundial. Quem pensava numa porra dessa, velho? O que está acontecendo no São Paulo hoje, cara, é um pouco assustador. Mas é um assustador por ter chegado onde chegou. Não pelo modus operandi, não pela maneira com que funciona. O que funciona no São Paulo funciona exatamente igual em todos os clubes do Brasil desde que eles foram fundados. Não tem diferença nenhuma, não tem nenhuma novidade acontecendo. O cara que tem um cargo e desvia o dinheiro do ingresso, o cara que tem um cargo e bota comissão na agência do primo, o cara que fecha um negócio e pede 15%, o cara que para fazer acordo precisa de 10% para ele, senão ele não leva para dentro do clube, o cara que... Isso é o futebol. O que é um clube de futebol? É uma empresa estatal. É a mesma coisa. Você cuida com cargos políticos do dinheiro que não é seu. E esse dinheiro fica passando na sua frente. E você tem que escolher 200 pessoas para colocar ali. 200 pessoas da sua confiança? Não, da sua necessidade. É assim que funciona um clube de futebol. Você precisa governar. Para governar, você precisa colocar o cara da oposição. Tem um cara ali no conselho que não para de te encher o saco, que não quer aprovar nada, que fica enchendo o saco. Porra, dá um cargo no marketing pro filho dele. Se ele for desonesto, a responsabilidade é sua. Mas se você não colocasse, você também não governava. Então, é basicamente o mesmo sistema. É um sistema que você pode chamar de Brasil. O Brasil funciona? Não. Então por que você acha que num clube de futebol vai funcionar? E nenhum funciona. O único clube de futebol no Brasil que de fato fez algo diferente foi o Flamengo, de 2013 em diante, quando ele pegou, juntou as pessoas de fora para dentro, organizou, pegou gente que já estava rica, que não precisava muito e tal, fez as paradas dele. Você acha que não tem corrupção no Flamengo? Você acha que se a bola para de entrar no Flamengo não explode tudo? Você acha que lá dentro todas as pessoas que foram colocadas no cargo são de confiança? Você acha que não tem? Em qual lugar não tem? Tem na tua família, tem na tua escola, tem no teu trabalho. Em qualquer lugar vai ter. O ponto é que num clube de futebol, você coloca pessoas que você não conhece, você coloca inimigos seus para trabalhar. Então, os presidentes do São Paulo são problemáticos desde 2002. O Marcelo Portugal Gouveia é o melhor presidente que o São Paulo teve, na minha opinião. Por quê? Porque ele deixou Cotia. E Cotia pode ser a salvação do São Paulo. Por isso que eu acho que o Marcelo é o melhor presidente que o São Paulo já teve, porque ele enxergou longe. Depois do Marcelo, veio uma sequência de dirigentes que são do Marcelo, que são da época do Marcelo, são o mesmo grupo político. São as mesmas pessoas. Leco, Juvenal, Júlio, são todos os mesmos caras, da mesma galera. Então o São Paulo é governado pelas mesmas pessoas desde 2002. O que acontece com essa não alternância de poder? Isso multiplica por 50 o problema político daquilo que eu acabei de explicar aqui. Porque você vai mantendo isso por muito tempo, você vai perpetuando pessoas ali e vai perpetuando esquemas. O cara, vou te dar um exemplo. Eu sou presidente de São Paulo, tá? E aí eu preciso colocar o filho do Toninho lá da porra do conselho num cargo pra ver se ele para de encher meu saco e aprova as coisas que eu preciso aqui pra governar. Bota lá o filho do Toninho. Aí vem o outro, chega aqui e fala, porra, te ajudei na campanha, porra, meu neto tá ali começando, não dá pra botar ele lá no estádio? Porra, bota o neto do cara na porra do estádio que eu devo um favor pra esse filho da puta. Aí bota não sei o quê. Quando você vê, passados 5 anos, você tem 70 cargos, dos quais 40 ou 30 você colocou, e você não sabe exatamente o que é. Quando um cara ali vai lá e faz uma cagada, fala, pegando fulano ali, ó, fulano roubou. Você fala, caralho, você vai a público dizer que você pegou, sendo que você que indicou? Ou você bota pra baixo do tapete?
tu bota pra baixo do tapete. E todas as merdas que acontecem no São Paulo desde 2002 vão pra baixo do tapete. Porque senão você vai ter que explicar porque você colocou. E você não vai conseguir explicar pro torcedor de fora como é que funciona a política de um clube lá dentro. Porque 99% dos torcedores não tem a menor ideia de como é que funciona dentro de um clube de futebol. A gente tem a ideia da arquibancada. Quando você tá lá dentro, você conhece os dirigentes e tal, você vai olhando e vai falando, esse cara não é inimigo daquele cara? Agora ele tá trabalhando com ele? Esse cara não concorreu contra a eleição do cara? Agora ele tá com a camisa do cara? Cara, é política, é exatamente igual ao Brasil, igual a Brasília, não muda bosta nenhuma, inclusive os resultados são muito parecidos. Só que no futebol tem uma benção filha da puta, chamada gol. Alguém aqui tem alguma dúvida que com o cenário atual, se o São Paulo ganhar o Campeonato Paulista de 2-0 em cima do Corinthians, Morumbi lotado, alguém tem alguma dúvida que o Júlio Casares vai estar abraçado com o Douglas, os dois com a medalha no peito, de frente para a arquibancada, e a arquibancada vai estar gritando o nome dos dois? Vocês sabem que vai. Porque é assim que funciona o futebol. O Dualib não era o cara que fudeu o Corinthians? Ele era ídolo, porque a bola entrava. O Mustafa não fudeu o Palmeiras? Ele era o cara que a bola entrava, né? E aí, enquanto a bola entra, ninguém tá olhando. Enquanto a bola entra, ninguém presta atenção em nada. E tudo que aconteceu com o São Paulo em 2006, 2007, 2008 é o começo do que está aí hoje. Só que a bola estava entrando. E muitas vezes, algumas pessoas como eu eram rotuladas de corneteiro, de falar assim, você fica criticando, pelo amor de Deus, a gente não para de ganhar título. Eu falo, cara, vocês estão achando, nego acha que futebol é título. Se futebol fosse título, nós estávamos, talvez, e hoje, se o São Paulo tivesse na condição do Vasco de ter conseguido a vaga na final da Copa do Brasil, estava tudo bem? Tava. Pior de tudo é que tava. A gente sabe que tava. Os presidentes do São Paulo que saíram, o atual Júlio, que faz uma gestão horrorosa, nos últimos 2 anos se perdeu absurdamente. Esses caras saindo, você já olhou quem entra? Então, você não vai ficar muito animado. Rica, então tudo bem, tá, já entendi que então é um caos e é assim mesmo, o futebol sempre foi assim, beleza, entendi o seu recado. Então, qual que é a solução? Neste momento, eu lamento dizer a você, Tricolor, que a gente não tem saída. Nesse momento, o São Paulo não tem nenhuma saída, porque internamente a oposição foi praticamente toda comprada, foi toda colocada como refém de salários e cargos e etc, e não vai haver mudança. As pessoas da situação também não vão mudar, porque elas estão lá desde 2002, elas encobrem uma série de esquemas e problemas lá dentro e elas também não vão lutar contra elas mesmas. Rica, de onde estão saindo tantas denúncias? De pessoas que mamavam nas tetas e quando perderam as tetas agora estão jogando contra as pessoas que estão lá, se fazendo de, olha como eu sou honesto, eu estou divulgando. Não, você mamava na mesma teta. Né? A maior parte das denúncias, meu WhatsApp é que tem 4 por dia, a maior parte das denúncias vem de alguém que trabalhava no setor e também se beneficiava daquilo. Aí ele perde o cargo, ou ele, por algum motivo ele manda embora, aí ele liga para você e ele manda áudio daqueles que somem. Olha, Rica, deixa eu te contar um negócio. Fulano de tal levou 10% não sei aonde, contrato com a papelaria. Mas me manda aí alguma coisa que eu possa, né, pegar o cara, porque o que você está falando é tipo assim, Rica, toma um processo por mim que eu não sou corajoso de falar. É isso. Ah, não, mas então, eu não tenho. Mas você não trabalhava lá no ano passado? Não, então, mas aí eu saí por causa disso. Aí que você vai pensar, você sabe por causa disso? Fala, não, ele foi mandado embora porque ele roubou. É assim, a maior parte. Ele foi mandado embora porque ele fez uma merda, ele foi mandado embora porque... Aí você vira de lado e fica acusando... Como é que você vai acreditar se nós temos uma pessoa fazendo merda e uma que estava junto? Tem que acreditar. Então você está ali num cenário absolutamente terra arrasada. Tem um monte de coisa ali que dá para pegar e dá para corrigir? Tem. Vai resolver? Não. O que resolveria no São Paulo? Uma SAF. É a única possibilidade de você quebrar um sistema estatal e você permitir... Isso é uma privatização, basicamente a mesma coisa. Você pegar um esquema estatal e falar assim, cara, vamos botar alguém aqui que seja o dono, né? E talvez o dono vá olhar e falar, não, eu não quero que você me roube, se você não me entregar resultado eu vou mandar você embora, se você roubar o clube e você não está roubando, o clube você está me roubando, eu vou te fuder. E aí você começa a ter uma direção. Gosto da SAF que se sugere hoje, como o Fluminense, como a SAFiel, que é sugestão no Corinthians, ou a mesma questão no São Paulo, não gosto, tá? Não acho uma ideia para se jogar no lixo, não acho que é uma coisa indiscutível, mas eu não gosto. Por quê? Porque vai se transferir para um grupo de pessoas com dinheiro que vai investir ali. Só que esse grupo de pessoas tem amor, tem paixão envolvida. Então você sai do refém do conselho e vai para ser refém de quem botou o dinheiro. Você só troca o grupo. Você continua refém da paixão das pessoas. Você continua refém de fazer política com essas pessoas. Você continua refém de ter que agradar essas pessoas. Você continua refém de um grupo de pessoas ter influência nas decisões. Quando eu prefiro uma SAF como, por exemplo, a do Cruzeiro, onde o dono é o Pedrinho. É isso. Ah, mas o dono é o Pedrinho. Se ele acordar amanhã e não quiser o Gabigol, ele manda o Gabigol embora. Ele mandou o Dudu embora. Uma SAF de grupo de pessoas, na hora de mandar o Dudu embora com o dinheiro investido, provavelmente ia falar assim, eu voto contra, eu acho melhor não, porque e nós investimos, e o outro vai falar, não, porque também, e aí vai fortalecer o Atlético, e não sei o que, vai ter uma discussão do caralho. O Pedrinho foi lá e falou assim,
Então eu vou usar você de exemplo para mostrar para o elenco do Cruzeiro quem manda nessa porra sou eu e aqui tem comando. Foi lá, mandou embora, o time começou a funcionar porque ele botou o grupo no bolso. Título de líder. O que o Testor fez com o Botafogo, entre vários erros que o Testor tem, tá? Ele vai lá e fala, tira todos os patrocinadores do Botafogo. Ah, mas tira tudo. Eu não sou um Abadá, eu sou o Botafogo. Olha o que ele virou, olha o que ele conseguiu fazer com o Botafogo. Depois ele arrumou os problemas dele interno lá com a Eagle, que é o grupo de investimento dele. Mas internamente, na gestão, imagem e grandeza do Botafogo, olha o quanto mudou uma visão de empresário, de quem está pensando em 20 anos, 15 anos, não quem está pensando em 6 meses, quem está pensando na próxima eleição. Então, a ideia seria essa. Rica, temos um investidor para o São Paulo?